a suprema excelência do amor. Falar sobre o amor é algo formidável. Nós vamos aprender nada mais, nada menos com uma igreja, a igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo dedicou grande parte de sua vida e seu ministério em discipulá-los, em instruí-los. E uma igreja de todas as igrejas da Ásia, principalmente as igrejas do Novo Testamento, você percebe essa igreja, uma igreja poderosa, cheia de poder, cheia de unção, uma igreja que se distribuía senha para profecias. Todo mundo pode profetizar, mas um depois do outro. Imagine a capacidade dessa igreja. Uma igreja operosa, assim, no sentido de os dons espirituais eram comuns para aquela igreja, a ponto do apóstolo Paulo escrever-lhe uma carta para colocar ordem, porque aquela igreja, ela tinha os dons em evidência, em total evidência. Porém, apesar de ser uma igreja cheia de qualidades, tinha um defeito terrível. E o apóstolo Paulo vai nos ajudar a compreender que você pode ter muitas qualidades, mas se você tiver esse defeito, as suas qualidades não valem de muita coisa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheci em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Versículo de número 13. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche seus olhos. Pai bondoso, que essa palavra possa tocar os corações dos seus filhos. Que o seu Espírito encontre em cada coração, Pai querido, o local adequado para que essa palavra possa germinar e ser produtiva. Usa, Senhor meu Deus, o som desta mensagem para tocar os corações dos seus filhos. E enquanto eu estiver falando, convença os teus servos do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, em nome de Jesus, eu quero convidar você a oferecer ao Senhor uma linda salva de palmas. Aplauda ao Senhor, Jesus. Oh, aleluia! Eu sou
Aquele crente que é fascinado pelos escritos do apóstolo Paulo, se percebe até pela quantidade de mensagens que eu prego dentro desse texto, é que eu gosto muito da forma como o apóstolo Paulo tratava aquele povo que ele havia gerado. O apóstolo Paulo, ele por várias vezes diz: vocês podem ter muitos tutores, mas eu sou o pai de vocês. Vocês podem acumular e tirar onda com 100 professores ou 1000, porém não se esqueça, pai, vocês só têm um, eu gerei vocês. O apóstolo Paulo para essa igreja de Corinto é aquele que diz: eu me gastei e me deixei gastar por vós. É uma das cartas mais teológicas da Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, ela é profunda em teologia. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para colocar ordem na casa. Mas em especial, de todo o escrito da carta aos Coríntios, o capítulo 13 dessa carta é sem dúvida uma carta muito importante para nós. Porque o apóstolo Paulo, ele vai consertar e dizer para o povo que algumas atitudes elas eram necessárias para que os mistérios ou os ministérios da igreja fossem bem aproveitados. O tema da mensagem então de hoje é a suprema excelência do amor. A palavra amor, ela às vezes se pergunta, né, o que é amor? O que significa esse termo? O que significa a palavra amor? E aí você, dependendo para quem você pergunta o que é o amor, há uma certa confusão ou até banalização desse termo. Muitos pensam, por exemplo, o amor apenas como um sentimento romântico, uma atração física por uma pessoa. Outros classificam o amor como um impulso passional. E em nome de impulsos passionais, há quem diga que mate por amor. Não, eu matei, mas eu matei por amor, a ponto de dizerem isso. Porque são apenas impulsos. Outros ainda pensam no amor como uma aventura indomável, uma paixão, um fogo ardente. Pois é, a palavra amor, ela tem um sentido real dentro do grego. Porque no grego, a palavra amor, ela significa ágape. Repita comigo, ágape. E ágape, a palavra ágape é sacrificial. Esse amor, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele é santo, ele é altruísta, ele é desapegado. A palavra ágape é forte e é capaz. Ou seja, a palavra amor no original grego, essa palavra é poderosa, ela é maravilhosa, porque ela é cheia de significado. E o ágape é, na verdade, a verdadeira essência do próprio Deus. Deus é ágape, Deus é amor. Repita comigo, Deus é amor. Dessa palavra ágape, que também é a infinita capacidade de suportar o outro. Sabe, o ágape é aquela capacidade que Deus dá a gente de suportar o outro. E aí você dá uma olhadinha assim pro lado, assim: oh, Jesus, tenha misericórdia. É uma atitude e não é um sentimento. Ágape não é sentimento. Eu não sinto ágape, eu tenho atitude de ágape. Eu não sinto o amor de Deus, eu vivo o amor de Deus. Porque amor, na verdadeiro sentido da palavra, não é algo que você sente, é algo que você faz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, o ágape, você doa, você se dá, você se entrega. Quando o ágape, quando o amor de Deus, ele está bem elaborado nos nossos corações, Mauro. Sabe, quando o ágape está bem, sabe, entranhado dentro do nosso ser, sabe o que acontece? Não há confusão dos outros termos também voltados para amor. Dentro da mesma, sabe, das línguas antigas, no original você vai encontrar palavras de amor chamado estorge, por exemplo. Estorge é o amor de um irmão para com o outro, de uma irmã para com o irmão. Você vai encontrar a palavra filéos. Filéos é o amor entre amigos, o amor fraternal. Você vai encontrar a palavra eros. Eros é o amor de um casal.
É o amor atrativo, sabe? O amor sexual. Pois é, quando você conhece o ágape, você não confunde os amores. Entenda isso. Quando você vive o ágape, nunca você vai sentir eros por uma filha ou por um filho. Você não vai confundir as paixões, porque você não viverá por sentimentos, mas por ação. O ágape, ele precisa entranhar todo o nosso ser, para que possamos viver de maneira a agradar a Deus. Precisamos ser dominados completamente pelo ágape, porque onde o ágape, onde o amor de Deus está, ali não tem confusão. Vira para o seu irmão e fala assim: onde é o amor de Deus, fala assim, o genuíno amor de Deus, não tem confusão. O eros é para a pessoa certa. Você nunca vai sentir eros para quem você deveria ter filéos. Sabe a tua amiga do trabalho? Seu colega de trabalho é só colega de trabalho. Não é amor que você sente. Amor, eros, você sente pela sua esposa. Pegou a visão, hein, varão? Então para você também, varoa. Eros se sente pelo seu marido, não pelo seu colega de trem. Beleza? Então, quando você conhece o ágape, você não confunde os amores. Avançando, qual então é o perigo do desamor? O apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 1 ao versículo 3: e ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como metal que soa, ou como um sino que retine. Sem amor, não importa o quão talentosos nós somos, o quão bom somos nas línguas, ou linguisticamente nós somos. A igreja de Corinto, irmãos, eles se gabavam, porque eles falavam em línguas, e muitas línguas, a ponto de gerar confusão no meio da igreja. Eles batiam no peito e ostentavam os seus dons. Imagino, num ambiente, sabe, da igreja de Corinto, aquilo parecia uma confusão. A ponto do apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 14: o que proveito há eu ir ter falando com vocês em 100 línguas diferentes? E eu glorifico a Deus porque falo mais línguas do que todos vocês, disse o apóstolo Paulo. Mas que proveito teria para vocês isso? É melhor eu falar em uma língua onde vocês entendem do que 1000 línguas que vocês não têm conhecimento nenhum. Eles ostentavam as línguas. Outra, eles ostentavam os ministérios. Quando você lê o capítulo de número 12, versículo 29, você vai ver que eles ostentavam a operação de milagres, os dons de curar, o dom de socorro, o dom de governo, variedade de línguas. E havia muitos dons. E eles batiam no peito dizendo: somos de fato bons. Porém, apesar de terem muitas qualidades, eles não tinham amor. O desamor é terrível, porque onde não há amor, tem confusão. Repita comigo: confusão. Onde não há amor, sobra contendas. Repita comigo: contendas. Onde não há amor, sobra divisão. Fala: divisão. Onde não há amor, sobra egoísmo. Onde não há amor, sobra orgulho. E a igreja de Corinto, irmãos, tinha bastante coisa ruim lá, não? Apesar de ter muita coisa boa, mas tinha muita coisa ruim também. Para ter uma ideia, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1, no capítulo 1, versículo 12, que apesar de terem muitos dons, eles eram partidaristas, dizendo: eu sou de Paulo, outro grupo eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então eles eram divididos, partidaristas. Eles eram espiritualmente infantis. O apóstolo fala assim: eu quis falar com vocês como adultos, mas vocês não passam de criança. Capítulo 3, versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo vai dizer que eles toleravam passivamente o pecado. Capítulo 5. Havia pecado no meio do povo. Sabe o que o povo fazia? Sabe o que o povo fez? Nada, conivência. Tolerava pecado. O pecado não pode ser tolerado. Pecado tem que ser
tratado, a pessoa tem que ser tratada e o pecado tem que ser expurgado. Não se pode haver tolerância para o pecado é tolerância zero. Tem alguém comigo aí? Diga glória a Deus em nome de Jesus. Havia litígio entre os crentes. Quando tinha uma causa na justiça, eles botavam o irmão, na justiça secular. Havia litígios entre eles, capítulo 6, versículo 1. Tem tantas coisas, mas não havia uma festa chamada festa do ágape, festa do amor. Capítulo 11 de 1ª carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo vai dizer: se alguém tem fome, que come em casa, porque a festa do amor, eles se dividiam, não discernindo o corpo do Senhor. Havia confusão na ceia. Que incrível, né? Tantos dons, mas eram imaturos, porque lhes faltava a argamassa do amor. Faltava a eles o vínculo da perfeição. Fala para o teu irmão aí, me ajude a pregar em nome de Jesus, assim, que não falte na sua vida o vínculo da perfeição. Porque a falta de amor é a raiz de todos os males espirituais dessa igreja. A falta de amor, ela provocou ruptura e descredibilidade na pregação ministrada. Então, que nunca falte amor. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer, a partir do versículo 4, capítulo 13, versículo 4 ao 7, das qualidades do amor, ou os desafios do amor. Mantenha sua Bíblia aberta comigo. Ele vai falar sobre os desafios do amor. Ele começa dizendo que o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é uma ação. Repita comigo: o amor é uma ação e não uma abstração. O amor não é algo que se sente, é algo que se faz. Então é uma atitude. Ele se expressa em atos de benevolência, de bondade, de misericórdia, nos quais todos esses têm origem em Deus. Paulo não define o amor como um sentimento, porque o amor, ele precisa ser uma atitude. Uma pessoa não pode amar a Deus sem primeiro amar também o seu irmão. E amar o irmão não é algo que você sente. Eu não estou com vontade de amar o Mauro ou o Josiel hoje. Eu não estou sentindo nada com relação. Irmãos, amor é algo que se faz. É uma atitude. Ele nos deu este mandamento: quem me ama, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Agora você vai me ajudar como um profeta, um homem de Deus. Vire para o seu irmão e fala assim: você precisa me amar, irmãos. Se tiver difícil de me amar, você vai ter que me engolir. A gente precisa amar, irmãos. Essa pessoa que está do seu lado precisa ser amada. Agora, irmãos, amar quem te ama é maravilhoso, tá bom? Amar quem retribui amor, isso é uma maravilha. Imagine, você amar, não, eu amo a minha mãe. A mãe, eu amo meu filho. Amar filho é moleza. Tem que amar o teu marido. Carne de pescoço. Ali é mais complicado. Tem que amar a sua esposa. Como goteira na tua cabeça 24 horas por dia. É complicado, é. Amar o seu vizinho, cri-cri. Brabo amar ele, não é verdade? E amar o teu irmão. Aquele irmão que chama de magrelo, que chama de gordinho. Tem que amar, irmãos, amar. Aquele irmão que é carne de pescoço na sua vida. Ele precisa ser amado. Porque a gente fala de amor, parece que a gente está pintando um quadro diferente do que a Bíblia nos ensina. Só que se eu amo, muito obrigado, minha irmã, que nunca falte um lenço na sua vida. Aprendi isso, gente. Qualquer coisa, fala com a Marcela. Nós precisamos amar até mesmo aqueles que que não nos provoca tanta alegria ou motivos para amá-los. A gente
precisa amar. Se amar apenas quem nos ama, que proveito tem nisso? Agora, quando você ama aquela pessoa que você, sabe, tem dificuldade, você tem um grande galardão. Tem gente aqui que vai chegar no céu e vai ter, sabe o quê? Vai ter torcicolo, a coroa está enorme. Porque ele está amando tanto, gente. É tão difícil amar, porque tem gente que dificulta. Fazem questão de dificultar ser amado. Parecem ser inimigos, quando deveriam ser amigos. Tem pessoas que não facilitam. Eu ouvi um certo pregador uma vez falando, Anderson, que quando se é amor, é como jogar frescobol. Você joga a bolinha, facilitando para o outro pegar a bolinha. Agora quando, sabe, não há amor, parece que estão jogando ping-pong. E eu jogando ping-pong sou um espetáculo. Eu dou uma raquetada, o outro já ganha. Fácil, fácil. Ele não facilita para mim em nenhum momento. Triste esse negócio, não é verdade? Mas ping-pong é assim. E tem muitos relacionamentos que são como uma partida de ping-pong. É um tentando derrubar o outro, ganhar do outro, vencer o outro. São como rivais e não como parceiros. Tem irmãos que são rivais. Tem vizinhos rivais. Tem amigos rivais. Tem pessoas que são tão carne de pescoço quando passam mal. Ele não fala com o vizinho que está passando mal. Ele não pede socorro ao vizinho. Ele liga para outra cidade, para outro bairro, para alguém que não conhece ninguém, ele pessoalmente. Nós temos que ter melhor contato com os nossos vizinhos, gente. Quando você passar mal e precisar de socorro, são os seus vizinhos que vão ajudar você. São eles que vão te dar suporte. São eles que vão se auxiliar. Estão mais perto, é mais fácil. E nós somos uma comunidade onde precisamos estar mais unidos do que nunca. Não deixe o diabo tirar de você o amor de Deus. Porque o amor, ele não está restrito apenas a essa vida. O amor, ele é eterno. Repita comigo, o amor é eterno. O amor, versículo 8, jamais acaba. O amor é eterno. O amor jamais acaba. É a perseverança do amor como uma qualidade divina. Suporta, resiste às intempéries, às dificuldades. Ele continua amando. Jesus foi o maior exemplo de amor. Quando na cruz do Calvário estava e apedrejavam a ele e feriram ele com a lança, crucificaram ele e faziam de tudo com as palavras que eram como pedras para ele. Ele, ao invés de revidar no mesmo nível, não. Ele falava assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus amou aquelas pessoas. Ah, mas Jesus, ele era Deus. Beleza. Estevão, um homem comum, recém-consagrado ao diaconato. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão começa a pregar a palavra. E por pregar a palavra, os judeus se revoltam contra Estevão. E sabe qual foi a recompensa? Ao invés de aplaudirem, apedrejaram Estevão. Estevão prostrado, todo machucado, ferido. Estevão olha para os céus e ele vê os céus abertos e fala assim: Pai, perdoa-os. Não cobre deles esses pecados. Não impute esses pecados a ele. Pedro foi capaz de amar como Cristo amou. Ou melhor, Estevão foi capaz de amar como Cristo amou. O que Deus espera de nós é que sejamos capazes de amar também. O amor, ele é eterno, ele persevera. O amor sobrevive transgressões. Sobrevive a insultos. Sobrevive grosserias. O apóstolo Pedro também advertiu aos seus discípulos, dizendo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8: sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Há uma versão antiga que diz que o amor, ele encobre imperfeições. É por isso que há quem diga que o amor é cego. Não é que o amor é cego, quem ama não vê defeitos.
Quem ama atenua os defeitos e valoriza as qualidades. É como se colocasse na balança e os defeitos são passados despercebidos. Eu não estou falando aqui de uma paixão cega, louca, que às vezes é confundida com amor. Não, eu estou falando de algo que é real, que vem da parte de Deus. Ele conhece os defeitos, mas Ele não valoriza os defeitos, sim as qualidades. O amor é eterno, repita comigo, o amor é eterno. O amor transcende a história. O amor piedoso, então, deve ser buscado com diligência, com determinação. Eu preciso amar. Eu preciso viver o amor que a Bíblia nos ensina a viver. Porque os dons, por mais importantes que eles sejam, quer sejam ministeriais, quer sejam dons espirituais, uma hora acaba, gente. Vai acabar as profecias, irão acabar as línguas estranhas, as variedades de línguas, os dons de curar, vai terminar. As interpretações de línguas vai acabar. A Bíblia fala no versículo 13 desse texto, dizendo que agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Porque o amor é algo que você vive aqui agora e viverá na eternidade também. Você vai continuar amando o seu mestre, você vai continuar amando o seu Senhor. O amor não acaba. Repita comigo, o amor não acaba. Por que não acaba? Porque o amor ele é eterno. O amor é assim. Dificilmente exibiremos todos os dons. Nem sempre possuímos aquele dom que gostaríamos de ter. Eu converso com pessoas que às vezes falam assim: poxa, eu queria ter o dom de pregar. Eu vejo o senhor pregando, eu vejo a pastora pregando, eu vejo o irmão pregando, eu vejo a irmã pregando. Vocês pregam com facilidade. Ah, eu gostaria tanto de ter esse dom. Dom de pregar, eu também gostaria de ter. Pois é, as pessoas acham bom o dom do outro, mas Deus capacitou todos nós com um dom especial. Esse dom, ele é tão importante que ele não é classificado como um dom espiritual, mas algo que é fundamental para que o seu dom funcione. O dom do amor, ele não é algo opcional. Amar não é um dom do Espírito, ou seja, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para amar. Não! O amor não é algo que o Espírito Santo dá a alguns em detrimento de outros, não. O amor é dado a todos. Todos nós fomos amados por Deus. Todos nós devemos amar a Deus. Todos nós precisamos amar o nosso irmão. Você precisa amar essa pessoa que está do seu lado. Aí você está do lado da sua esposa e fala assim: ah, é mole. Pois é, do outro lado também tem alguém que precisa ser amado por você. Ouviu, Tafarel? É isso aí, já pegou a visão. Amar, irmãos, quem nos ama é mamão com açúcar. É difícil exibirmos todos os dons. Nem sempre gostaríamos, ou temos o dom que gostaríamos. Às vezes nos faltam alguns dons. Por exemplo, eu já quis tantas vezes tocar instrumento, mas não é a minha pegada. Não é a minha praia. Não dá. Mas o amor é o dom supremo. O amor está sobre todos os outros dons. O amor é o caminho mais excelente. O apóstolo Paulo interrompe, sabe, a sua doutrina sobre os dons. Ele está falando sobre os dons no capítulo 12. Ele está ensinando sobre a importância dos dons. Ele começa falando sobre os dons espirituais. No final, versículo 29, ele mistura dons espirituais com dons ministeriais. E ele interrompe isso dizendo: eu agora vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Capítulo 13. E ele passa a dizer sobre a suprema excelência do amor.
Todo o capítulo 13 se dedica ao amor. Os 13 versículos são para mostrar que amar é possível, amar é importante. E o amor, ele não acaba, ele não termina, ele não extingue, ele continua. Beleza, esse é o amor. Mas e depois? O apóstolo Paulo continua no capítulo de número 14 a falar sobre os dons. O dom do amor, ou o dom supremo do amor, é o que impermeabiliza, é o que dá a qualidade, é o que dá, é a massa, é a argamassa que amalgama todos os outros dons. É que faz o homem ser perfeito. O amor tem que estar entranhado dentro de cada um de nós. Todo crente precisa possuir este dom. Não é uma opção, mas é um mandamento, é uma ordem do próprio Deus aos seus servos. O amor não impede o uso dos dons, nem dos talentos, nem das habilidades, mas torna todas as qualidades que você tem perfeitas. O amor te torna perfeito. O amor te torna melhor. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, dizendo: sobretudo, revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição, é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Vira para o seu irmão e fala assim: o amor é o elo perfeito. É, irmãos, é a qualidade mais importante que um crente deveria buscar. A prática do amor é o principal mandamento divino. Quando amamos os nossos irmãos, somos por todos conhecidos. O apóstolo Paulo, então, ele termina esse texto mostrando para o povo de Corinto, para essa igreja que era uma das mais belas e ricas do início da era cristã. Era a igreja mais espiritual de todas as outras igrejas. Concentrava a maior quantidade de dons. Porém, essa igreja tinha um defeito grave: eles não amavam. E Deus ordena aos seus filhos que amem uns aos outros. Você precisa amar. Você precisa amar como Jesus amou. Que Deus possa nos ajudar a viver, irmãos, nessa dimensão de amor. Chega de viver um cristianismo vazio, apenas de palavras. Tem muita gente vivendo um cristianismo de palavras, e até amor de palavras. Só que amor não é algo que se sente, nem algo que se fala. Amor é algo que se vive. Você precisa viver o amor.